podemos identificar-nos. Vou começar falando de Mercadona, porque estou seguro que não haverá nenhuma pessoa em Espanha que jamais haya entrado a um Mercadona. Então, eu vou começar falando de Mercadona, que a gente vai conectar-se, não? Muito bem. Outro dia estava eu em Mercadona, aqui de Carlet, e passava por la parte de perfumeria masculina, e me chamou a atenção um novo perfume, es novo porque não havia visto antes. E o que me chamou a atenção não foi tanto o frasco, mas o nome do perfume. O nome do perfume é Ikiru. Ikiru é um termo japonês, ¿vale? Me sonava raro, pero a la vez eu lo havia escuchado antes. E tirando del hilo de minha memória, então me acordei que Ikiru é também o nome de uma película del cine dirigida por el gran cineasta japonês Akira Kurosawa, uma película do ano 1952. Por isso esse nome, Ikiru. Ikiru, a película, conta a história de Kanji Watanabe. É um funcionário público, trabalha no Ayuntamiento de Tóquio, é um trabalho burocrático monótono, no lei llena, ele trabalha em uma sessão, ele é jefe de um sector que tem que escuchar as reclamações e as quejas dos cidadãos. É viudo, vive solamente com sua esposa, com seu hijo e nuera, pero sua hijo e nuera tampouco le querem muito, querem mais a seu dinheiro, e todo cambia para ele quando um dia traz um chequeio médico, descobre que padece de câncer no estômago e que lhe queda solamente, como muito, um ano mais de vida. Daí por delante, Kanji intentará deixar sua vida monótona, experimentar novas sensações, aproveitar o pouco que lhe queda de tempo. E o título do filme, Ikiru, está traduzido de forma literal ao castelhano. Exata. Ikiru é um verbo japonês que significa viver. Que é a vida para ti, querido? Seria capaz de contestar essa pergunta? Em que consiste tu viver? Seria possível definir-lo em poucas palavras ou somente com uma palavra? O apóstolo Paulo não conseguiu. E ele foi muito assertivo ao definir o que era su Ikiru, ou o que era su viver. Ele disse assim: porque para mim, el vivir é Cristo e el morir é ganância. O tema de nosso pensamento bíblico hoje é Ikiru, vivir. Padre, muitas graças por esses irmãos que hoje han declarado que su vivir é Cristo, e que nessa manhã podamos entender tu palavra, porque tu palavra nos ajuda em nosso viver. Habla nossos corações em nome de Jesus. Amém. Como é tu viver? Em que consiste tu vida? Qual é a coisa ou a pessoa mais importante para ti no mundo? Quem é ou que é o centro de tua existência? Estou seguro que se pudermos perguntar a várias pessoas, muitos contestariam basicamente o mesmo: pastor, minha vida é minha família, eu vivo para minha família, ou minha vida são meus filhos, meus netos são minha vida, los amo, los quero, perdidamente, loucamente. Quizás alguns contestarão: minha esposa é minha vida, ou minha vida é meu esposo. Outros contestarão: minha vida é a igreja do Senhor, me encanta trabalhar para Deus, eu vivo para servir ao Senhor, para servir na casa de Deus. Pero hablando de trabalho, outros possivelmente diriam: minha vida é meu trabalho. Alguns lo comentarão com mais pena que glória, não? Dirão: bueno, pastor, eu vivo para trabalhar, não me gusta meu trabalho, pero necessito comer. Já has escutado isso alguma vez? Sim, seguro que sim. Mientras que outros contestarão com satisfação: meu trabalho é minha vida, amo meu trabalho, me encanta meu trabalho, eu dou com paixão. A melhor não é impossível, hein? E alguém também contestara ponendo uma ficção como o centro de sua vida. Alguém dirá seguramente: o futebol é minha vida, o Madrid é minha vida é o Barça. Ou outros dirão: a música é minha vida, eu não posso viver sem música, amo a música. Outros dirão: minha vida são os animais, eu vivo, me encanta cuidar das mascotas. Pablo, sin embargo, foi muito direto ao dizer: para mim, Pablo, el vivir é Cristo.
Lo que ele quer dizer é que Cristo era o centro de toda a sua vida. Jesus era a síntese de sua existência. Que uma vez que encontrado a Cristo no caminho de Damasco, sua vida então, já fora de Jesus, não tinha sentido nenhum. Toda a sua vida na terra começava e terminava em Cristo. É como se Pablo estivesse dizendo: todo lo quanto tenho de vida, tempo, força, lo que me queda, todo é de Cristo e para Cristo. Jesus é solo Ele, a razão de minha existência. E Pablo escreve essas palavras, meus irmãos, a la igreja de Filipos. Um detalhe muito importante: estava na cárcel. Estava na cárcel sem saber se ia sair daí ou não quando escreve essas palavras. Estava na cárcel justamente por predicar o Evangelho de Cristo. Estava na cárcel nesse momento, por quê? Porque seu viver era Cristo. O centro de sua vida era Cristo. A razão de sua existência era Cristo. Qual é a razão de tua existência? Qual é o centro de tua vida? Quem ou o que é para ti tu viver? Aprendo com Pablo algumas coisas. A primeira é que Cristo tem que ser o centro de minha vida, independente de como esteja ou onde esteja. Se estou encarcelado, sofrendo persecução, mi viver é Cristo. Se estou em liberdade, mi viver é Cristo. Se estou sano, mi viver é Cristo. Pero se me encontro enfermo, mi viver também é Cristo. Se tenho abundância de bens materiais, mi viver é Cristo. Pero se estou sofrendo escassez, mi viver também é Cristo. Se estou trabalhando, mi viver é Cristo. É Cristo. Pero se estou em paro, mi viver igualmente é Cristo. Se tenho uma multidão de gente apoiando-me em minhas lutas, mi viver é Cristo. Se estou solo, enfrentando as dificuldades, mi viver também é Cristo. Sou um ninho, como Beatriz ou Cécia que se bautizado hoje, ou um adolescente, ou um jovem, mi viver é Cristo. Pero se sou adulto ou anciano, igual, mi viver é Cristo. Não importa como estés, não importa onde estés, Cristo necessita ser tu viver. Outra coisa que Pablo me ensina, não somente com esse verso, mas em toda a sua vida, está na pantalla. Vamos ver na pantalla, vamos ler todos juntos? Vamos ler todos juntos? Quando mi vivir é Cristo, tudo puedo vivir na minha liberdade. Quando Cristo é o centro de minha vida, todo cobra sentido, todas as peças se encaixam, se ajustam perfeitamente. Ter a vida ordenada só é possível quando Cristo é o centro da vida de alguém. Os conto algo. Me acordo de um tipo que se casou. Aparentava estar enamoradíssimo de sua esposa. Incluso quando ele se casou, isso é algo que no Brasil se pode fazer, não sei se em Espanha se pode fazer, que foi adotar o apelido de sua esposa. Em alguns países é muito comum que a mulher adopte o apelido do homem. E em Brasil, desde há um tempo, o homem também pode adotar o apelido da esposa. E ele lo hizo. Cambiou seu nome para poner o apelido de ella. La chamava My Life, ou seja, minha vida em inglês, não? Era My Life por aqui, My Life por allá, especialmente nas redes sociais. Desafortunadamente, o matrimônio se deshizo apenas alguns anos depois. ¿Por quê? Porque su vivir não era Cristo, pero tampoco era sua esposa. Su vivir entonces eram sus adicciones e sus pecados. El que vive para sus adicciones e pecados já não vive mais. Está desperdiciando sua vida. Está meio muerto. É um zombie espiritual. El que vive para si mesmo está perdido e não lo sabe. Agora, quando Cristo é o centro de minha vida, todo quadra. ¿Por quê? Porque se Cristo é o centro de minha vida, sabré valorar a família que Deus me deu. Amarei a minha esposa. La vou a valorar como devo. La vou a amar como Cristo amou a igreja. La vou a cuidar como um regalo precioso que Deus me deu. Não la trataré como uma qualquer, como se for uma dependiente em casa ou uma esclava. Não. Há muitos homens por aí que tratam suas esposas de forma fatal. Eles fazem dano. Há muita gente que trata melhor ao perro, ao gato ou qualquer pessoa de fora que a los de dentro. E por que lo hacen? Porque Cristo não é su vivir. E se tu vivir fora Cristo, então, mulher, tu também sabrás tratar a tu esposo com honor e respeito. Vas a deixar solamente de falar de seus errores, de seus ouvidos,
y empezará también a valorar sus aciertos, los esfuerzos que hace por la familia. Hay muchas mujeres que hoy están dañando su matrimonio porque sencillamente son incapaces de decir algo bueno, algo positivo de sus esposos. Esposa, Cristo necesita ser el centro de tu vida. Cuando un padre o una madre tienen Cristo como el centro de su vida, sabrán corregir al hijo sin humillarlo, disciplinarlo sin usar palabras hirientes o despectivas. Porque si el hijo que desobedece al padre peca, también peca el padre o la madre que aborrecen a sus hijos, porque la Biblia dice que no debemos aborrecer a irritar a nuestros hijos. Los hijos son la herencia del Señor, pero los hijos no son nuestros. Los hijos son del Señor. Y un día delante de Jesús, cada uno ha de contestar al Señor por la forma como ha tratado a su hijo o a su hija. Preguntará al Señor: ¿qué hiciste tú con el hijo que te di para cuidar? ¿O la hija que te di para cuidar para mí? ¿Qué vamos a contestar nosotros? Si amamos a nuestras familias, esposo, esposa, hijos, entonces necesitamos dejar que Cristo sea el centro de nuestras vidas, porque solo así sabremos amarlos como necesitan ser amados. Si amamos a nuestra iglesia, igual necesitamos dejar que Jesús sea el centro de nuestras vidas. Si no, podemos terminar cambiando la iglesia en un ídolo. Pero no es así que tiene que ser. Y si Jesús fuera el centro de tu vida, tu trabajo será solamente un trabajo, no será una máquina de drenar tu existencia. O sea, cuando Jesús sea el centro de tu vida, entonces Él te enseñará a poner cada cosa en su debido sitio. Primero familia, después iglesia, trabajo, las aficiones, todo lo demás. Porque solamente centrados en Él podemos vivir de una forma ordenada y que le agrade a Él. Concluyo. Hoy Dios nos dio la gracia de ver a esas 4 personas, siervos suyos: Cécia, Beatriz, Glória y Pedro. Personas que hoy, al bajar a las aguas del bautismo, declararon con su actitud: mi vivir es Cristo. Y qué alegría especial compartir ese momento con ellos. Pero vuelva a la película Ikiru. Vivir. El avance de la película empieza con la pregunta: si alguien supiera la fecha de su muerte, ¿qué haría con las horas que le quedan de vida? ¿Qué cambiarías tú? ¿Qué dejarías de hacer si supiera que tienes solamente algunos días más de vida o meses? Si supieras cuándo vas a morir, ¿qué empezarías tú a hacer? A lo mejor dejaría de aplazar algunos planes que has aplazado. ¿Qué harías tú si supieras exactamente cuánto tiempo te queda? Independientemente de la fecha de tu muerte, nadie sabe cuándo. Lo que importa es que lo que queda de tu vida o tu vivir sea Cristo. Que pongas hoy, mi hermano, mi hermana, Cristo en el centro de tu vida. Que Él sea la razón de tu existencia. Y que puedas declarar como el apóstol Pablo declaró, no a los filipenses, pero ahora a los gálatas. Vamos a leer todos juntos. He sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Ah, mi vivir es Cristo. Ah, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Que así sea nuestra vida, entregada, sumisa, anclada en Cristo, aquel que nos amó y murió en la cruz, dio su vida por nosotros. Que así sea. Y que por lo tanto el Señor nos bendiga. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra. Hoy es un tiempo de alegría, de celebración, pero también tu palabra nos lleva a reflexionar. Padre, nadie sabe cuánto tiempo tener por delante, cuál será el último día, el último mes, pero independiente del tiempo que el Señor nos dará de vida, queremos que tú seas el centro de nuestra vida, de nuestro vivir. Ayúdanos, Señor, a corregir cosas que tienen que ser corregidas, empezar a hacer otras que tenemos que hacer, quitar comportamientos que nos dañan a nosotros y dañan a las personas. Ayúdanos, Señor, a vivir la vida de la forma como quieres que vivamos, Padre. Ayúdanos, Señor,
a llevar a vida de uma forma ordenada, a valorar nossas famílias, nossos filhos, nossas esposas, esposos, a dar a cada coisa o sítio que tem que ser dado. Lo entregamos todo a ti, em nome de Jesus. Amém. Muito bem.